Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre hold familiar, sobre as minhas experiências, sobre o dia a dia de como operar com hold familiar, com planejamento sucessório. Vamos começar falando um pouquinho o que é planejamento sucessório. Planejamento sucessório nada mais é do que preparar a sua transição, o legado que você construiu em vida para ser transferido para as próximas gerações, para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então você patriarca, você matriarca, que construiu um patrimônio durante uma vida e agora está preocupado com como transferir esse patrimônio para os seus herdeiros, para os seus filhos, o planejamento sucessório é uma forma de você se preparar. E ao fazer um planejamento sucessório, você reduz o valor que os tributos que incidem nessa transição, principalmente o ITCD, que é o tributo principal que incide ao fazer-se o inventário no Brasil. Mas além disso, você acaba tendo no inventário despesa com advogado, honorário, despesa com processo, morosidade, conflitos familiares, uma falta de gestão patrimonial. É aí que entra então o planejamento sucessório. O planejamento sucessório pode se dar por várias formas. Você pode fazer um testamento, você pode fazer uma doação com usufruto e você pode fazer uma hold familiar, que é o mais comum de se fazer hoje em dia, preparando essa transição. Ainda mais agora com a reforma tributária, que o ITCD pode aumentar consideravelmente. Hoje no Brasil, nós temos ITCD aí que varia de 3 a 8%, como é o caso do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, aqui, nós estamos falando aí de uma tributação de 5% de ITCD. Então, nós precisamos preparar essa transição e o planejamento sucessório acaba sendo uma forma de fazer isso, de forma que você vai reduzir o valor. Então, quando a gente fala então de hold familiar, que é uma forma de planejamento sucessório, que é o que a gente atua, que eu atuo no dia a dia, tem mais de 10 anos atuando nessa área aí, quais são algumas peculiaridades? O que é uma hold familiar? Hold familiar nada mais é, pessoal, que uma empresa que você constitui para administrar, para gerenciar, para cuidar do patrimônio de uma família. Quando você fala em hold familiar, nada mais é que uma constituição de uma empresa, no qual você vai fazer uma integralização dos bens. E quais bens você vai integralizar? Imóveis, bens de grande monta, talvez você tenha carro com valor agregado alto. Dinheiro, pessoal, é relativo. Por quê? Porque tem algumas aplicações no Brasil que têm a isenção do imposto de renda. Então, nem sempre é viável a aplicação na hold familiar. Vai depender da sua estratégia de investimento. Mas quando a gente fala em imóveis, sim, é vantajoso. E uma questão muito importante, pessoal, planejamento sucessório e hold familiar não é feito somente para ricos e famosos. Se você começou a construir um patrimônio, ideal que você já comece a construir esse patrimônio dentro de uma hold familiar. Não espere você ter um grande patrimônio para depois constituir a sua hold e mandar o patrimônio para lá. Primeiro imóvel, já abre a sua hold, compra na hold patrimonial e os próximos imóveis, os próximos investimentos, já faça tudo isso na hold familiar. Por isso facilita. E quais são as vantagens hoje de se constituir uma hold familiar? Primeira vantagem mais importante é a questão da transição em vida. Você preparar a sua sucessão criando as regras para que seus herdeiros, para que seus familiares possam viver essa gestão futuramente de uma forma mais alinhada com os princípios que você criou. Você coloca as regras dentro do contrato social da hold, dentro de um acordo de cotistas ou um acordo de acionistas, dependendo do tipo societário que você vai definir. Porque hoje a gente tem vários tipos societários no Brasil. A gente pode tratar de uma limitada, a gente pode tratar de uma SA e outros tipos. A SA limitada é o mais comum. E qual que é a diferença? Hoje a limitada ela tem um contrato social em que você precisa fazer qualquer alteração, você precisa ir na junta comercial e fazer uma alteração contratual. A ação, agora quando a gente fala de SA, que é um livro de ações, você faz a transição de participação societária por meio de livro de ações dentro da sua própria empresa. Você monta o estatuto da empresa, faz o depósito dos 10%, aumenta o capital social através de atas de assembleia, de sócios. Então, é uma gestão mais fácil para os herdeiros. Porém, é um custo mais caro a manutenção de uma SA no Brasil. Então, sempre eu aconselho, comece com uma limitada. Se chegar futuramente você achar sua empresa crescer, seu patrimônio crescer, faça uma transição para uma SA, transforme essa limitada em SA. Outro ponto importante que eu falei, voltando aqui às vantagens que nós estamos falando, pessoal. Então, a primeira vantagem é a questão de redução de custo com o inventário. Segunda, evitar conflitos familiares, porque quando a gente fala de um inventário, pessoal, sem regras,
há, em muitos casos, conflito entre os herdeiros por conta de bens. Um quer vender, outro não quer. Já passei por várias situações de imóveis que tem 5 herdeiros, 2 quer vender, um quer vender para a construtora, outro quer vender para fulano. Então, o pessoal acaba criando conflitos. E eu imagino que o patriarca e a matriarca não querem isso. Ele quer continuar mantendo a união da família, o encontro de almoço do domingo, onde todos os familiares estavam lá. Porém, na falta de vocês, já presenciei muita ruptura familiar. Por quê? Porque não foi planejado por conta de dinheiro, pessoal. Muitas vezes, quando se envolve principalmente cônjuges, talvez os familiares, eles se dão bem, porém, existe outros cônjuges que podem entrar em conflito ou fazer o próprio filho herdeiro entrar em conflito com os irmãos. Já vivenciei isso também, já tenho experiência com isso. Então, pessoal, outra vantagem, quando você está numa holding familiar, a tributação da holding familiar para aluguel, quando o objeto social dela é atividade imobiliária, compra e venda e locação de imóveis próprios, a tributação de aluguel 11,33% mais adicional de imposto de renda. Compra e venda 5,93% mais adicional de imposto de renda, chega aí quase 7% no caso de venda. Quando a gente fala de pessoa física, imposto de renda de pessoa física 27,5%, pessoal. Tem as deduções, tem o simplificado, mas vamos pensar lá que chega em 22, 23%. Outro fato é quando você vende um patrimônio na pessoa física, você tem um ganho de capital. Ah, mas eu tenho 180 dias para comprar outro imóvel. E se você tiver 10 imóveis? Você não vai usufruir disso, você vai sempre vender imóvel, comprar imóvel, vender imóvel, comprar imóvel. Então você fica meio refém disso. E o ganho de capital quanto é? 15%. Também lembrando que tem regras nessa questão de aproveitamento desse benefício fiscal aí de isenção de pagamento de imposto de renda até 180, na compra de outro imóvel até 180 dias. Então é importante você se preocupar com essa questão dessa transição. Então, vantagem, voltando lá, vantagem, pessoal. Primeira, redução de TCD, redução de tributos que incidem sobre receita, evitar conflitos familiares, melhor gestão do patrimônio, porque você faz uma gestão administrativa. Vamos pensar que você tem vários imóveis, compra e venda vários imóveis, tem muito dinheiro. Tudo isso gerenciado na Hold com uma gestão profissional, caso seja, com uma gestão dos seus filhos que têm mais capacidade, com a distribuição de dividendos para todos os herdeiros, com regra de distribuição de dividendos para os herdeiros, vendi um imóvel, caiu dinheiro na conta, paguei todos os ajustes de conta, distribuir dividendos para os herdeiros de forma igualitária, conforme participação do capital social daquela hold. Pode ter uma remuneração também para a equipe diretiva, mas isso é votado em família, decidido em família quem vai administrar a hold, porque tem familiares que não quer saber do patrimônio, quer morar no exterior, quer ter uma vida particular simples, cada cabeça é uma sentença, pessoal. Então, eu já vi de tudo nessa vida. Mas sempre eu vou prezar pela necessidade, pela importância de constituir uma holding familiar, principalmente num país, numa economia instável como a nossa. Hoje em dia, a gente está sujeito muito a passivo ambiental, passivo tributário, passivo trabalhista. Aqueles que atuam, aqueles empreendedores que estão no dia a dia empresarial, sabem dos riscos que nós vivemos no dia a dia. Então, quando você faz uma transição em vida de todo o seu patrimônio para os seus herdeiros, com usufruto seu, diminui o risco de perda de patrimônio, porque até aquele momento que você fez a transição, você não tinha nenhum passivo. Pode acontecer de existir outro passivo futuramente, mas você já fez toda a transição. Então acaba havendo uma certa proteção patrimonial aí. Inclusive, quando você fizer a doação das participações societárias para os seus herdeiros, preocupe-se em cláusula de penhorabilidade, incomunicabilidade, protegendo a herança dos cônjuges, protegendo a herança dos credores dos seus herdeiros, caso você faça em vida, que é o ideal dentro do planejamento sucessório. Então, vou agora implementar uma holding familiar. Como eu faço, Diego? Primeira coisa, eu preciso definir o nome da minha holding, onde eu vou sediar a holding, quem serão os sócios da holding, já vou colocar os meus filhos na holding com a participação pequena, eles têm capital para integralizar, ponto. Qual vai ser o objeto social da minha holding? Ponto. Definido isso, eu mando para uma contabilidade, a contabilidade vai fazer toda a estruturação de constituição dessa empresa. Ela vai ser uma sociedade limitada, ela vai ser uma sociedade SA ou vai ser um outro tipo societário. Qual o regime de tributação dela? Lembrando que atividades imobiliárias, no caso de aluguéis, não pode estar no Simples Nacional. Em regra, hoje, holding patrimoniais, elas estão no lucro presumido por conta da tributação, não compensa lucro real para essas empresas. Então, vamos lá, contabilidade, constituiu, colocou no lucro presumido, por quê? Porque ela está com objeto social atividades imobiliárias, lembrando que eu não posso obter a isenção de TBI se tiver mais de 50% das receitas como atividade imobiliária. Então, precisa ter atenção nisso aí na hora de constituir a sua holding. Então, ponto.
Foi lá, a contabilidade fez a constituição da holding, fez todo o contrato social básico inicialmente. Depois, próximo passo, eu preciso fazer integralização de capital. Vou integralizar o capital com dinheiro, com imóveis, com bens. Qual o capital que está no patrimônio da família, do patriarca e da matriarca, serão integralizados na holding. Fez essa alteração contratual, fez a integralização, fez a gestão, mandou todo o dinheiro, abriu conta em banco, tudo estruturado. Agora sim, o que nós vamos fazer? Vai ter isenção de TBI ou não, pessoal? Você vai optar por pagar o TBI, já usufruir dos benefícios ou não? Vai entrar com pedido de isenção de TBI. Essa questão de isenção ou imunidade de TBI é uma questão muito controvertida nos últimos tempos, porque o STF deu uma decisão mal interpretada pelos municípios que estão aproveitando para cobrar o TBI em integralização de imóveis em capital social de empresa. Porém, o CTN e a Constituição Federal falam que não existe incidência de TBI na integralização de imóveis no capital social de empresa. Então, talvez você precisará entrar na justiça pedindo para não pagar esses tributos. Essa questão ainda não foi definida novamente pelo STF, nem pelo STJ. São questões, é uma questão nova ainda que está para ser julgada. Nós temos vários mandatos de segurança aqui na empresa sobre essa questão, porque nós entendemos que não tem incidência de TBI na integralização. Município, como é que os municípios têm cobrado esse caso? Tem cobrado a diferença entre o valor declarado no imposto de renda versus o valor de mercado que eles entendem. Vou lá que você comprou um imóvel há 20 anos lá, o imóvel custou 100 mil reais. Hoje ele está valendo 1 milhão. O município quer cobrar essa diferença de 100 mil para 1 milhão, esses 900 mil aí como o ITBI sobre esse valor. Então, há um conflito aí. O que você pode fazer? Vai lá e paga o ITBI e depois entra na justiça questionando. Ou não pague e questiona antecipadamente. Cada cliente aqui do escritório toma uma iniciativa. Então é importante saber que hoje tem sim a incidência de TBI, muitos municípios, não são todos, estão cobrando esse TBI proporcional à diferença de valor, como eu falei anteriormente. Entrou com processo administrativo de isenção de TBI, obteve ITBI, vai lá no cartório e faz o registro transferindo os imóveis para a holding familiar. Depois que você fez todo esse aparato de estratégia aqui, de integralização, incluir os imóveis, não pagar ITBI, entrar na justiça, estamos com a holding concluída, ok? Agora eu preciso preocupar com a gestão. Como é que vai ser feita essa gestão dessa holding? Como é que vai ser a distribuição de dividendos? Vamos fazer um acordo de sócios? No próprio contrato social vai ter as regras, vai fazer uma reunião de família para tratar da gestão, o dinheiro vai ser administrado pelo patriarca em vida, o patriarca vai doar as cotas para os herdeiros e ficar com o usufruto, ele vai ter direito de, mas é uma cláusula que eu falo dentro do contrato, que é golden share, porque menos que ele tenha uma participação pequena na holding, ele tem direito de votar tudo lá dentro, ele é o que manda na empresa, vamos dizer assim. Então isso é muito importante definir com a família, né? Com o patriarca, a matriarca e os familiares que vão beneficiar dessa transição. Então, pessoal, no meu ponto de vista, eu aconselho para todos os clientes, todos os empresários, todas as pessoas que têm patrimônio, que abra, sim, que constitua a sua holding familiar, evitando a perda de patrimônio, evitando despesas com eventual inventário, evitando vivendo a nossa estabilidade, que é o Brasil. Pessoal, espero que essas informações tenham sido importantes, gere valor para você, agrade você. E se você quiser saber mais sobre holding familiar, estamos aqui, nós aqui da Seatos, uma equipe de advogados, contadores, administradores, psicólogos, estamos aqui dispostos a ajudar a sua família a fazer essa transição.